Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal da Doctors First. Aqui você aprende como cultivar saúde para ter mais vida no seu dia. Está começando mais um programa da Doctors TV. Aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo que a gente publicar aqui. A cúrcuma é um anti-inflamatório natural poderosíssimo, mas para obter os seus benefícios é preciso saber como utilizá-la. Você quer aprender? Então fica comigo até o fim porque é logo depois da vinheta. A cúrcuma é ótima para a imunidade, age na cicatrização e é um antioxidante bom para todo o corpo e também para o cérebro. Nós temos aqui no canal um vídeo sobre as propriedades anti-inflamatórias da cúrcuma. A gente vai deixar linkado aqui nos cards para vocês assistirem depois. E justamente por ser um assunto com tantas informações importantes, hoje o Dr. Neemias Dias, que é médico e atua na área da medicina funcional integrativa, vai conversar com a gente sobre como consumir a cúrcuma da forma correta, para melhorar a sua absorção e aumentar as propriedades benéficas no nosso organismo. Muito obrigada pela presença aqui no canal, Dr. Neemias. Prazer estar aqui com vocês. Gosto muito da Dr. First, em especial pela questão da abordagem de suplementos que são tão funcionais para o nosso dia a dia. E hoje falar sobre a cúrcuma, que é um dos suplementos mais importantes, né, e mais, digamos, utilizados pelas pessoas, é extremamente importante e eu acho que é uma das coisas que a gente vai conseguir abordar aqui e vai ajudar muito nessa questão da difusão do conhecimento desse suplemento tão interessante. Excelente! E antes de começar a entrevista, eu já vou te pedir para deixar o like nesse vídeo e compartilhar com seus amigos, com sua família. Isso é super importante para o crescimento do canal e para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Bom, Dr. Neemias, muita gente utiliza a cúrcuma da forma errada. E pelo que eu pesquisei, uma grande questão é a sua biodisponibilidade. Eu queria que você explicasse para a gente, por favor, o que é essa biodisponibilidade? Perfeito, Jordana. Então, a biodisponibilidade é a capacidade daquela substância, ao adentrar no nosso corpo, ser aproveitada. Porque muitas vezes a gente, ao consumir um suplemento, um alimento, a gente vai ter uma parte que ela é aproveitada, né? E uma parte que ela vai ser excretada, eliminada, né? Ou seja, o nosso corpo ele não absorve 100% daquela substância e muitas vezes também naquela substância ali ela não tem uma quantidade de princípio ativo, né? A gente sempre, quando está falando de um suplemento, que a gente quer uma ação mais terapêutica, a gente está procurando a ação do princípio ativo. Nesse caso, a cúrcuma ela tem uma absorção a nível intestinal baixa, principalmente na forma dela tradicional, né? Ou seja, a gente não consegue ter uma boa biodisponibilidade, porque grande parte ela é eliminada pelo nosso intestino, ela é utilizada como um prebiótico, que é uma função interessante também da cúrcuma, que a gente pode discutir, mas ela não vai ter as ações interessantes que a gente vai discutir aqui também nossa conversa hoje, mostrando que provavelmente a gente precisa usar algumas estratégias para melhorar essa biodisponibilidade. Entendi. Então, qual que é a melhor maneira de absorver essas substâncias poderosas da cúrcuma? Isso é bem interessante da gente compreender, porque a cúrcuma ela é uma substância, um carotenoide, né? Quando a gente fala sobre a classe onde é que ela se encontra, ela está na classe dos carotenoides, e ela, por esse motivo, ela vai ter maior biodisponibilidade quando ela é associada à gordura, pode usar a forma lipossomada, ou quando a gente associa ela a algumas substâncias que impedem o que a gente chama de glucuronização, que é um processo hepático onde você tem uma eliminação dessa substância por um detox hepático. E aí a gente pode associar isso a algumas substâncias, como a piperina, né, que é a pimenta preta, que ajuda a aumentar a biodisponibilidade. A gente tem também outras, como a própria quercetina, mas a piperina é muito utilizada nesse processo, e a gente vai ver muito disso, que é bem interessante, que aumenta muito, né, às vezes mais de 2000% a biodisponibilidade da cúrcuma. Excelente, e é justamente sobre isso que eu ia perguntar para o senhor, porque eu li que tem essa substância chamada piperina, que é um anti-inflamatório encontrado na pimenta preta, e que ele potencializa a absorção da cúrcuma. Então, eu ia perguntar se é verdade, você já disse que sim. Como que funciona essa potencialização? A piperina ela é uma substância bem interessante encontrada na pimenta, né? E ela tem uma ação antioxidante per si também e anti-inflamatória. E ao se ligar, por exemplo, à cúrcuma, quando a gente associa eles juntos, ele vai bloquear essa glucuronidação, que é um processo hepático onde a gente tem ali uma detoxificação, uma eliminação de algumas substâncias. A gente tem no nosso corpo, né, um processo de detox natural, a gente tem algumas etapas, uma dessas é a glucuronização. E a piperina ela age bloqueando as enzimas que faz esse processo
no contexto da cúrcuma. E a gente acaba evitando, nesse caso aí, a perda do processo que a gente falou lá sobre a biodisponibilidade, ou seja, a gente melhora a absorção da cúrcuma e a utilização dela pelo nosso corpo. Excelente. E você que está assistindo a gente, consome a cúrcuma? Já fez uso de suplementação com a cúrcuma? Conta aqui nos comentários porque a gente quer saber. Doutor Neemias, eu acho que uma dúvida muito comum para quem está assistindo a gente é onde encontrar uma cúrcuma de qualidade, porque a gente vê a cúrcuma sendo vendida nos mercados municipais, nas lojas de produtos naturais, a um valor relativamente baixo, e a gente sabe que a cúrcuma 100% pura e natural, ela tem um valor agregado. Então, doutor, como confiar na procedência dessa cúrcuma? A suplementação seria uma opção, uma fonte segura? A gente tem a cúrcuma na forma de tempero, né, Jordana, que é bem interessante. Ela pode ser utilizada, né, através desses compostos que a gente compra no mercado, mas mais para temperar mesmo um alimento, né? Porque a gente vai ter ali o que a gente falou de forma biodisponível, que são os curcuminoides, uma concentração muito baixa. E muitas vezes, infelizmente, a gente tem aí a manipulação desse produto de forma onde a gente tem misturas, a gente tem substâncias acrescentadas para aumentar o rendimento, não tendo ali realmente o que a gente está procurando. Eu sempre falo com os pacientes que a gente deve procurar uma fonte segura, principalmente quando você quer um efeito real, né? E aí, idealmente, a suplementação via fórmula magistral, né, ou suplemento pronto, ela é extremamente importante, porque a gente consegue ter ali uma segurança. Aí, quando a gente tem uma confiança na marca, quando a gente também tem uma confiança na empresa que produz, isso facilita bastante para a gente, porque você tem uma maior, digamos, credibilidade do produto. Isso é extremamente importante, né? É a mesma coisa, se a gente olhar para antigamente, quando você ia na feira, você tem aquele, digamos, senhor que você poderia comprar um produto que você confia, sabe da idoneidade dele, e aquele outro que você não tem essa mesma segurança. Então, eu sempre digo que a gente deve procurar, em todas as áreas da nossa vida, pessoas que a gente, ou empresas, tudo que a gente possa confiar, né? Possa passar credibilidade pra gente. Com certeza. E outra dúvida, doutor, é sobre os efeitos colaterais da cúrcuma, né? Muitas pessoas podem se perguntar. E eu já vou emendar em outra pergunta. Os efeitos colaterais possíveis da cúrcuma comparado aos efeitos colaterais dos anti-inflamatórios não hormonais, como o ibuprofeno, né, que é tão famoso. Fala pra gente um pouquinho sobre essa questão. Perfeito. A gente tem um grande problema no Brasil que é a automedicação, né, Jordana? Então, assim, é um dos países que mais se automedica. A gente brinca que tem uma farmácia em cada esquina e as medicações mais consumidas são os anti-inflamatórios. O grande problema do uso do anti-inflamatório não esteroidal é que a ação dele de bloqueio, né, principalmente ali da via do ácido araquidônico, né, das prostaciclinas, é extremamente complexo para a nossa saúde, porque essas substâncias elas são importantes também em certos aspectos. Esse bloqueio, na forma que ele é feito, gera problemas, principalmente pelo uso crônico, né, pelo uso da forma inadequada. E essa ação, em especial dos anti-inflamatórios, pode levar a lesão gastrointestinal, lesão renal, né, que é muito comum a gente ver, às vezes, o paciente fazendo hemorragia digestiva ou fazendo disfunção renal pelo uso inadequado mesmo dessas substâncias com ação farmacológica. Já a cúrcuma ela tem uma ação bem mais interessante, ela tem um bloqueio mais transitório desse processo e ela tem uma ação muito mais sistêmica. A gente tem uma visão bem interessante em relação à questão do suplemento, principalmente quando ele vem de uma via alimentar em relação ao medicamento. O medicamento geralmente ele age bloqueando uma enzima, ele age bloqueando uma via metabólica, né? O suplemento ele tem uma ação muito mais sistêmica, de modulação, uma ação muito mais ampla. Então, se a gente para avaliar a cúrcuma, você vai compreender que ela tem uma ação em vários mecanismos que não são simplesmente um bloqueio. Então, ela modula muito mais a resposta inflamatória, ela modula a resposta antioxidante, tem uma ação muito mais complexa. Então, por essa perspectiva, a gente compreende que a cúrcuma ela é muito mais interessante para o uso contínuo, para a modulação de uma inflamação crônica, do que o anti-inflamatório não esteroidal. Nossa, excelente. E em quais situações, doutor, você gosta de usar a cúrcuma no consultório? Em quais doenças que os pacientes eles se beneficiam mais? Perfeito, isso é bem interessante. A gente vai perceber muito casos de dor crônica. Isso é um caso comum. A gente usa, por exemplo, pacientes com dores crônicas. Eu gosto de associação com outras substâncias, mas a cúrcuma sempre está presente. Ela é muito interessante para modular também, por exemplo, essa questão antioxidante. Ela ajuda por exemplo, ali em nível metabólico, né, estimulando a via da NRF2, que é uma das vias mais importantes, né, para a produção da glutationa, a produção que é o principal antioxidante do nosso corpo. E além disso também, ela atua de uma forma a melhorar a questão anti-inflamatória. Quando a gente fala em inflamação crônica, né, que é um dos termos que a gente mais discute na medicina funcional integrativa, a gente está falando sobre a base das principais doenças. Eu estou falando sobre hipertensão arterial, que a cúrcuma tem muito estudo interessante. Eu estou falando sobre diabetes e as complicações do diabetes. Falando sobre câncer, isso é importante também, porque muitas vezes algumas substâncias elas são bem interessantes na questão da prevenção, mas depois a gente tem que ter cuidado também em utilizar essas substâncias
durante o tratamento. Por isso que é importante a associação e conversar com o teu médico. Muitas pessoas às vezes estão usando alguma substância sem conversar com o médico, isso é importante, tem essa relação. E eu gosto muito, da minha experiência, pacientes com dores reumatológicas. É fundamental o uso da cúrcuma, percebo melhora grande artrite reumatoide, a questão da espondilite anquilosante, pacientes que têm desbiose, então desbiose eu brinco que é quase que um padrão hoje em dia no mundo atual de estresse, de alimentação inadequada, e a cúrcuma, por ela ter uma ação anti-inflamatória, por ela ter uma ação de pré-biótico, ela é super interessante nesse processo, e a desbiose está relacionada à infecção urinária de repetição, queixas gastrointestinais, depressão. A depressão tem muitos estudos com a cúrcuma também, bem interessantes, por ela ser uma ação anti-inflamatória e antioxidante. Então eu digo que a cúrcuma é um dos suplementos mais versáteis. É raro não ter na minha prescrição cúrcuma, né? Que interessante. Então, para finalizar, doutor, eu queria que você falasse, né, continuasse falando assim, complementando um pouquinho sobre essa questão dos diversos efeitos positivos da cúrcuma. Como você já disse, né, ela é um anti-inflamatório, um antioxidante, atua no fortalecimento do sistema imunológico e como você próprio citou e eu também tinha pesquisado, ela ajuda até no tratamento do câncer. O que mais que o senhor pode falar pra gente? A gente tem uma questão extremamente importante na cúrcuma, tem vários estudos, né? Quando a gente vai no PubMed, você vai encontrar uma lista de estudos enormes em relação aos benefícios possíveis da cúrcuma. Isso é bem interessante. Uma questão importante que a gente tem em discussão ainda, né? E a gente tem muito estudo acontecendo, é a questão da ação in vitro e in vivo. Eu gosto muito da prática clínica, eu gosto de associar sempre essa questão da teoria com a prática, e a gente consegue perceber muitas questões assim, de benefícios do uso da cúrcuma no dia a dia. A cúrcuma ela é um dos suplementos que ela vai estar sempre presente, digamos, ali dentro do processo de modulação, seja uma modulação inflamatória, seja uma perspectiva de modulação antioxidante. A gente vive num mundo onde a gente tem um excesso de contato com radicais livres, e a gente sabe que esse excesso de radicais livres está relacionado com envelhecimento, com câncer, está relacionado com as doenças crônicas também, por exemplo, hipertensão arterial, muito comum. A gente tem estudos interessantes, por exemplo, onde a cúrcuma ela tem uma ação até mais benéfica do ponto de vista de modular a resposta hipertensiva do que alguns antihipertensivos comuns do mercado. Isso é bem interessante, porque você está modulando, digamos, o teu corpo como um todo, né? Você está resolvendo o problema, você não está apenas tratando ali um sintoma. Então a cúrcuma ela tem uma ação bem interessante também nos processos inflamatórios crônicos, né? Então você pega pacientes que chegam para a gente com dores crônicas, dores articulares. É muito legal para casos de dor aguda também. Às vezes a gente tem a cúrcuma até na forma injetável, mas você pode usar doses mais altas no processo inflamatório, que ela tem uma ação bem interessante, dores musculoesqueléticas, traumas, às vezes a cúrcuma também pode ser interessante. E além disso, eu sempre falo que o processo básico do adoecimento, ele é o que a gente chama de inflammation, né? Que é essa inflamação associada ao envelhecimento, que está relacionado às principais doenças que a gente tem. E a gente vive, né, principalmente aqui no nosso país, uma virada agora desse processo do que a gente chama da estratégia de envelhecimento. As pessoas estão envelhecendo e cada vez mais procurando se cuidar para ter mais qualidade de vida. E aí a cúrcuma ela pode ser bem interessante nesse processo de dar uma boa qualidade de envelhecimento, retardar o processo de envelhecimento, não só esteticamente, mas muito mais importante do ponto de vista de qualidade de vida, né? Então, a cúrcuma, ao meu ver, é um suplemento que ele tem diversos benefícios. A gente deve sempre também tomar cuidado, por exemplo, né, em algumas associações, porque ela, por ter ação medicamentosa em determinados aspectos, pode ter interação medicamentosa. Então é bom conversar com o seu médico, por exemplo, se é hipertenso, algumas vezes ao usar doses mais altas de cúrcuma, por ela agir, por exemplo, na enzima P450, né, que é uma enzima que faz o metabolismo de vários remédios, precisa ter ajuste de medicação, às vezes para o lado bom, né? Mas às vezes também, ao depender da medicação, por exemplo, do tratamento do câncer, precisa ser comunicado ao teu oncologista se você está usando cúrcuma, porque você está usando uma ação antioxidante e anti-inflamatória no processo oxidante, já como prevenção, por exemplo, ou depois do tratamento é extremamente interessante. Então, assim, é fundamental a gente compreender que algumas substâncias, elas são extremamente complexas, que a gente precisa compreender essa magnitude dela também no tratamento. Mas eu digo que a cúrcuma é um dos suplementos que deveriam fazer parte da maioria de todos os brasileiros, né? Excelentes dicas. Bom, nós conversamos com o Dr. Neemias Dias sobre como consumir a cúrcuma da forma correta. Eu espero muito que você possa aproveitar essas dicas. E antes de ir embora, deixa o like nesse vídeo e compartilha. Isso é muito importante para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Eu quero agradecer a participação do Dr. Neemias Dias. Dr. Neemias, muito obrigada. É um prazer participar. Eu sempre digo que quando a gente pode compartilhar conhecimento, trazer informação para as pessoas, a gente está fazendo uma boa ação. E acho que o objetivo da nossa vida é poder compartilhar boas ações, né, durante a nossa jornada.
Certo? Um prazer, Jordana. Com certeza. Muito prazer. Obrigada a você pela companhia e eu te vejo no próximo programa. Até lá!